juntos, né, durante todo o mês Esse é o professor de janeiro. Fernando, E agora, em 22 de nós 12 estamos, de a partir de fevereiro, nós 2023, temos terminado culto todas ao as ar livre. sextas-feiras e hoje, mais uma sexta-feira, estamos aqui para juntos estudarmos a Bíblia. Olá, paizinho, boa noite. E hoje nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, tá? Todo mundo aí já recebeu a lição? Falta alguém receber a lição ainda? Falta ali Faltam 12 lições ali. Eu vou passar assim de maneira rápida, mas você leve a lição para casa, estude em casa, recapture. E se tiver alguma dúvida, a gente pode trazer para a gente poder conversar, tá bom? Segundo o que a palavra de Deus ensina. Tem mais alguém? Esse é o culto ao ar livre aqui na Rua Luiz Guimarães, Nova Orleans, Fortaleza, Ceará, Brasil. Olha só, nós como cristãos acreditamos na Trindade. O que é isso? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus só composto de três pessoas da divindade. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Pegue sua Bíblia, o William já fez a oração. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 16. João, capítulo 14, versículo 16. Por favor, ajude aí a procurar na Bíblia. Quem gostaria de acompanhar na Bíblia, tem Bíblias aqui. João 14, capítulo 14, versículo 16. O 16 diz assim, a minha versão é um pouquinho diferente da de vocês, mas diz assim: e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Né? Em algumas versões diz, eu rogarei outro consolador. Então aqui é Jesus Cristo dizendo que ele pediu a Deus o Pai que quando ele fosse para o céu, Deus enviasse outro ser, que é o Espírito Santo, para vir aqui para a terra. E Jesus Cristo, quando ele veio aqui nessa terra, ele teve o papel dele, ele veio, viveu, mostrou o caminho para a salvação. E quando ele foi, ele deixou para nós o Espírito Santo. Então, quem está atuando hoje na terra é o Deus Espírito Santo. E a gente vai aprender um pouco mais sobre a questão do Deus Espírito Santo. É interessante que poucas pessoas oram ao Espírito Santo, né? Normalmente a Deus, em nome de Jesus Cristo, como a Bíblia fala. Mas o Espírito Santo também é um Deus, e Deus, Jesus Cristo, quando ele subiu ao céu, o Espírito Santo veio para trabalhar pela salvação da humanidade aqui juntamente conosco. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 46. Atos, capítulo 2, versículo 46. Amém? Acharam? Amém. Atos, capítulo 2, versículo 46. Página 836. Página 836 nessa Bíblia. Esse é o culto ao ar livre que acontece aqui na Rua Luiz Guimarães, Nova Orleans, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, nesse dia 22 de dezembro de 2023. E esse é o professor Fernando. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Né? Então, os discípulos, depois da ascensão de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele passou 40 dias na terra. E quando ele subiu aos céus, Jesus Cristo disse que Deus lhe daria um consolador, que é o Espírito Santo. E pediu que eles ficassem esperando pelo Espírito Santo. E eles ficavam diariamente perseverando unidos, né?
unidos no templo, partiam pão de casa em casa, tornavam suas refeições com alegria e sem dureza de coração. Então eles ficavam unidos, esperando o Espírito Santo chegar. Lá em Atos capítulo 2, agora versículo de 1 a 4. Atos capítulo 2, só daí um pouquinho. Versículo de 1 a 4 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E pareceram-lhe distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada uma delas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui, na festa de Pentecostes, gente, próximo mês é o período de carnaval, né? Depois do período de carnaval, passa-se 40 dias e é o quê? Semana Santa. Semana Santa, que é o período da Quaresma. No Antigo Testamento tinha a festa das colheitas, certo? E depois de 50 dias dessa festa, tinha a festa do Pentecostes, que era agradecendo a Deus por todo o mantimento. E os judeus tinham por hábito participar dessa festa, e eles iam, os judeus que moravam em outros países, eles tinham o costume de ir para Jerusalém nesse período, como acontece hoje. Não sei se vocês veem na televisão, quando tem festa lá em Israel, as pessoas vão de todos os países para lá, não é? Uma grande multidão. Agora não está porque lá está no período de guerra. E durante esse período que estava lá, os discípulos eles receberam o Espírito Santo, o batismo pelo Espírito Santo. E daqui a pouco nós vamos entender como uma pessoa se comporta quando ela é batizada pelo Espírito Santo, tá bom? Então, eles estavam na festa de Pentecostes e receberam o dom de Deus, que é o Espírito Santo, para ajudá-los a promover a pregação do Evangelho. Olha só. O que o Espírito Santo é apresentado na Bíblia? Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4 diz assim, ó. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, tendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois que vendido o dinheiro não seria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Para quem Ananias mentiu? Para o Espírito Santo. E aqui a Bíblia fala duas coisas. Primeiro, você não consegue mentir para uma força, porque algumas pessoas acreditam que o Espírito Santo é uma força. E a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. E no versículo 4, ele fala que Ananias não mentiu a homens, mas mentiu a Deus. Ou seja, ele mentiu ao Espírito Santo, e o Espírito Santo faz parte da divindade de Deus. Então, assim como Jesus Cristo é um ser, assim como Deus é uma pessoa real, o Espírito Santo também é uma pessoa real, ok? E olha só. Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? João capítulo 16. João capítulo 16. João capítulo 16.
João capítulo 16, versículo 8 a 13. João capítulo 16, versículo de 8 a 13, diz assim, ó: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim, da justiça, Esse é o culto ao ar livre que acontece aqui na rua Luiz Guimarães, Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. Do pecado que eles não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tendo ainda muito para lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Olha só, o Espírito Santo, ele convence a nós do pecado, certo? É o Espírito Santo que mostra para nós, através da palavra de Deus, que nós somos pecadores e como pecadores nós precisamos da graça de Cristo. O Espírito Santo, ele aponta para Jesus Cristo, para que através de Jesus nós possamos ser salvos, certo? Ele também fala sobre... Deixa eu pegar aqui a ordem. Ele fala do pecado, da justiça, né? E do juízo. A Bíblia fala também que nós... A Bíblia fala que nós também participamos de um juízo. Nós estudamos isso algumas sextas-feiras atrás, que todas as pessoas da terra irão participar de um juízo. E esse juízo está sendo estabelecido por Deus para distinguir quem será salvo e quem não será. E quem é que será salvo? Aquelas pessoas que aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, certo? Como Senhor e Salvador de suas vidas. E Satanás, ele já está derrotado. Quando é que Satanás foi derrotado de uma vez por todas? Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Satanás, ele foi derrotado a partir dali. Está aguardando somente a sentença, que é a destruição eterna, quando Cristo voltar com seus santos anjos, certo? E aqui, irmãos, a gente vai, com todo o carinho do mundo, entender como é que nós somos batizados pelo Espírito Santo, certo? Apesar de Atos capítulo 2, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, nós vamos entender aqui uma coisa. Existe uma crença em que as pessoas que falam em línguas, somente essas pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo. E não é assim que a Bíblia fala, certo? Não é assim que a Bíblia fala. Por exemplo, Jesus Cristo, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Existe algum local na Bíblia que fala que Jesus Cristo falou em línguas? Não tem. E aí nós vamos entender o que é esse falar em línguas lá em Atos capítulo 2. Abre aí sua Bíblia, Atos capítulo 2, e nós vamos ler o versículo 1 até... É o versículo 13, diz assim, ó: ao cumprir-se os Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som
como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Como é que tem a Bíblia de vocês aí? Em outras línguas? Em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim como se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Pafília, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos e resíduos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos antônios perplexos perguntavam uns aos outros: o que será isso que quer dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo que estavam bêbados. Olha só, o que foi que aconteceu aqui? O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e eles começaram a falar em línguas. O que é isso? Eles começaram a falar em outros idiomas. Lá existiam, naquela festa, pessoas de vários cantos do país, do mundo. Vamos exemplificar. É como se aqui tivessem pessoas que eram dos Estados Unidos, da China, da Inglaterra, de vários idiomas. E eu vou falar em português, porque eu só conheço o português, eu não conheço nenhuma outra língua. E a pessoa me escuta como se eu estivesse falando na língua deles. Vocês estão entendendo? Não foi isso que ele disse assim: como é que nós estamos entendendo eles falarem na nossa língua materna? Que o dom do Espírito Santo de línguas, que é em outras línguas, é falar outros idiomas sem a pessoa ter estudado. Os apóstolos estavam falando em uma língua e eles estavam entendendo na língua materna deles. É como se eu estivesse falando em português e as pessoas estavam entendendo em inglês, em espanhol, em mandarim, em diversas línguas. Esse era um dos dons do Espírito Santo, porque o Espírito Santo dá vários dons e um deles é falar em outras línguas. Tá? Então, não necessariamente, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você não fala línguas, porque você vai falar línguas de acordo com a necessidade. Ou seja, se você tiver que pregar para uma pessoa de outra nacionalidade, de outro país, Deus pode lhe conceder que você tenha o dom de línguas. Você vai falar em português e ela vai entender em inglês. Esse é o dom de línguas que a Bíblia fala, certo? E aí nós vamos lá para Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Esse é o culto ao ar livre que acontece todas as sextas-feiras a partir das Gálatas, 7 capítulo 5. da noite, aqui exatamente na rua Luiz Maranhão, Alvorada, Fortaleza, Gálatas, Ceará, capítulo Nordeste, 5. Brasil, sempre com o comando e a liderança de uma belíssima equipe, né? Pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. 22 de dezembro de 2023. Esse é o professor Mas Fernando. O fruto do Espírito é. Olha só o que é interessante. Ele não diz assim, mas os frutos do Espírito são. Ele diz assim, o fruto do Espírito é. Aí começa.
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Uma pessoa que ela é batizada pelo Espírito Santo, ela é uma pessoa que tem amor, que tem alegria, que tem paz, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que usa de cortesia, é uma pessoa paciente, é uma pessoa fiel, é uma pessoa mansa e é uma pessoa que tem domínio próprio. Essas são as características de uma pessoa que é batizada pelo Espírito Santo de Deus. E não são vários frutos. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela desenvolve todas essas características. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim, para que eu receba o Espírito Santo de Deus, eu preciso fazer apenas uma coisa, né? Que está lá em... Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Esse é o culto ao ar livre, que acontece todas as sextas-feiras, a partir de 7h30 da noite. É sempre aqui na rua Luiz Maranhão, Álvaro Verde, Fortaleza, Ceará, Brasil. Diz assim, ó. Lucas, capítulo 11, 13 diz assim: Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedir. Irmãos, as nossas orações, ela deve ter principalmente pedir o Espírito Santo em nossa vida. Pedir para que Deus nos dê o Espírito Santo, porque Ele irá nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai nos mostrar onde é que nós estamos errando, onde que nós estamos pecando, aquilo que nós estamos fazendo contrário à vontade de Deus, certo? E Ele vai nos dar dons para que nós possamos desenvolver a pregação de Cristo, da palavra de Deus aqui na terra. E através do Espírito Santo é que nós desenvolvemos características da salvação, que é sermos pessoas pacientes, pessoas com domínio próprio, pessoas que demonstram amor, pessoas que são alegres, pessoas que têm paz. A paz não é ausência de dificuldade, não. É apesar da dificuldade, a gente tem a certeza da presença de Deus em nossa vida e isso nos traz paz, certo? Então, é muito importante que nós possamos procurar pedir a Deus que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Só que para Deus encher do Espírito Santo, Ele vai começar a transformar a nossa vida. Ele vai começar a fazer com que nós deixemos de praticar aquilo que Deus não aprova e começar a praticar aquilo que Deus aprova, através do Espírito Santo. E pedir o Espírito Santo é uma tarefa difícil. Por que é difícil? Porque Deus, através do Espírito Santo, Ele vai começar a confrontar a nós para fazer certas coisas que vai nos trazer sofrimento. Por exemplo, vai pedir que você perdoe alguém que lhe magoou, vai pedir que você tenha paciência com pessoas que não merecem paciência, segundo o nosso entendimento. Vai pedir que a gente demonstre amor para as pessoas que não demonstram amor para conosco. Quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, Ele vai nos transformando à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. E quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos aptos para a pregação do Evangelho e receber o reino de Deus em nossas vidas. Então, que o meu desejo é que nós possamos estudar mais a Bíblia. Todos nós temos Bíblia, estudarmos em casa a Bíblia, orarmos a Deus e pedirmos o derramamento do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos ser transformados e sermos pessoas felizes aqui nessa terra. Porque Deus tem nos prometido algo maravilhoso quando Ele voltar. Mas isso não quer dizer que nós não podemos ser felizes aqui nessa terra. Iremos passar por problemas, por dificuldades, mas a certeza de Deus ao nosso lado
nós iremos ser pessoas felizes e estarmos em paz aqui neste mundo com tanta dificuldade. Que Deus abençoe a você, que Deus possa abençoar a mim e que a cada dia nós possamos procurar mais saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Amém. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Vamos orar. Querido eterno Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, ao subir ao céu, pediu que o Espírito Santo descesse. Ele está aqui entre nós, está conosco em nossas vidas, em nossas casas, e nos mostrando, Senhor Deus, o que é o certo. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha batizar a cada um de nós que estamos aqui através com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor Deus, demonstrar o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Possamos ser pessoas pacientes, possamos ser pessoas amorosas, possamos ser pessoas felizes, possamos ser pessoas cheias de amor, possamos ser pessoas que tenhamos o domínio próprio. Tudo isso vindo da força que há no Espírito Santo de Deus. E que Ele, Senhor Deus, possa nos convencer de nossos pecados e nos levar ao arrependimento. Que nós possamos pedir perdão pelos nossos pecados e abandonar esses pecados e vivermos uma vida de consagração e de obediência a Jesus Cristo. Abençoe, Senhor Deus, cada um de nós que estamos aqui. Abre, Senhor Deus, as portas que precisam ser abertas. Tem pessoas que precisam de emprego, tem pessoas que precisam de saúde, tem pessoas que precisam de paz em seus lares. E que o Senhor venha atender esses pedidos de acordo com a Tua santa vontade. E que, acima de tudo, a cada dia nós possamos Te buscar mais e mais em nossas vidas. Abençoe nossos filhos, abençoe nossos pais, abençoe nossos familiares. É o que Te pedimos e Te agradecemos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Palmas para Jesus. Valeu, Jesus. Mais uma oratória aqui no culto ao ar livre, exatamente na rua Luiz Guimarães, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar do Universo. Vamos agora ao sorteio de brindes. Se não tiver música, continuaremos. Se tiver música, não continuaremos. Não podemos. Tchau, tchau, pessoal.